Salve, salve, CCA de São Pedro. Vamos de história? Até pouco tempo atrás, muito pouco se estudava sobre a história da África. Porém, aqui no Brasil, por exemplo, surge a necessidade de pesquisar sobre a galera negra, que tanto tem de montes aqui no Brasil. Para quem não sabe, a África antigamente tinha florestas, mar, montanhas e savana. Além disso, uma imensa fauna. As pessoas viviam em pequenos reinos, nem sempre um tão próximo do outro. Estes reinos, que eu falei agora há pouco, conheciam muito sobre a técnica de procurar minério, que procurar pedras preciosas, conheciam muito sobre as técnicas de plantação e colheita, e também conheciam muito sobre metalúrgica, que é a arte de mexer com os metais. Alguns desses objetos de metais eram utilizados para cultos religiosos. Todos os reinados acreditavam em o mesmo Deus, que mudava de acordo com o reino. Afinal de contas, são reinos diferentes, em locais diferentes, e as culturas também são diferentes, mas todos cultuavam o mesmo Deus. Estes reinos evitavam muito as guerras, e o meio de fazer parceria e aproximar os reinos era normalmente fazer um casamento. Pegava a mulher de um reinado e o homem de outro reinado e realizava o casamento, e assim também rolava aquela parceria muito boa. Quando a guerra acontecia, era uma questão de honra, e não para querer tomar as terras, o espaço do outro. Pouco tempo depois, os europeus começaram a entrar na África, pegar pessoas negras e capturar elas como escravas. Essas pessoas eram colocadas em navios, bem juntinhas, uma perto da outra, aos montes. Viajavam assim até meses, sem nem saber onde era o destino. Quando chegavam aqui no Brasil, essas pessoas eram vendidas, como se fosse um objeto, qualquer coisa. E aí elas eram levadas para trabalhar em vários lugares, sem receber nada em troca. Essas pessoas passavam fome, frio e dormiam em senzalas como essa. Na verdade, essa tá até bonitinha para uma senzala daquela época. Ao chegarem aqui também, os escravos eram divididos de acordo com a sua habilidade. Por exemplo, os que tinham experiência em minérios, a maioria foi levado para Minas Gerais. O que tinha experiência em cana-de-açúcar, a maioria foi levada para o Nordeste. E os que tinham experiência em café, a maioria foi para o Rio de Janeiro. O culto religioso e a música faz muito parte da cultura e identidade do povo africano. Como aqui eles foram proibidos de fazer essa ação do culto, eles mantiveram a musicalidade, o ritmo e a dança muito vivo através de movimentos como a capoeira, por exemplo. Muitas dessas pessoas escravizadas, cansadas dessa condição de trabalho sofrido, fugiram para quilombos. Os quilombos imitavam basicamente a mesma forma dos reinos que eles viviam lá na África. Outras pessoas escravizadas, depois de muita luta, conseguiam dinheiro para conseguir pagar em troca de um documento que lhes dava liberdade. Esse documento se chamava Carta de Alforria. Depois de muito tempo, foi assinado o documento que dava liberdade para essas pessoas escravizadas. Porém, não se pode dizer que foi uma das melhores coisas. Por quê? Porque essas pessoas negras foram colocadas na rua sem moradia, sem um trabalho para conseguir dinheiro e sem a ajuda do governo na época. Foram jogadas na rua simplesmente. Essas pessoas negras não podiam voltar para os seus trabalhos antigos, porque desta vez tinham pessoas lá trabalhando e recebendo um dinheiro, um salário para trabalhar. Eram imigrantes, em sua maioria italianos, assim como essa imagem aí. O fato de pessoas negras terem sido escravizadas fez com que grande parte da sociedade entendesse que pessoas de pele escura não têm a mesma qualidade de pessoas de outros tons de pele. Isso acontece até hoje na sociedade. E foi esse preconceito que fez com que famílias naquela época não conseguissem emprego para sustentar a família. Nós estamos trabalhando esse mês e mês que vem respeito e tolerância. E essa semana eu trabalhei com vocês a questão do racismo. Fato é que a gente não combate o racismo apenas dialogando sobre o racismo, e sim conhecendo a história de um povo que faz parte do Brasil. Na verdade, grande parte do Brasil. E da construção de música e de cultura desse país. Espero que vocês gostem. Se possível, fique em casa. Um beijão e aquele abraço.